Boa noite, Gê. Tudo bem contigo aí? Boa noite, Sandro. Tudo bem? Boa noite, André. Boa Como noite. vai? Bem, e Que você? ótimo. Muito bem também, graças a Deus. Uhum. Estamos aqui nesse domingo de carnaval. Inclusive, está um barulhão de carnaval aqui. Tá dando para vocês ouvirem? Não, não, tá tudo bem, Ah, então, tranquilo. então tá ótimo. Vamos começar então com a nossa oração. Vamos fechar levemente os nossos olhos. Vamos controlar a nossa respiração, acalmar os nossos pensamentos e o nosso coração. Então, Pai, viemos até vós neste momento solicitar um amparo e a proteção para o trabalho e para o estudo que iniciamos neste momento. Que durante esses momentos de reflexões espirituais possamos, Senhor, entender e compreender os seus ensinos que leremos nesta noite. E que a sua luz bendita, Pai, possa chegar até nós com toda a força e com todo o esplendor, acalmando as nossas dores da alma, as nossas dores da mente e as nossas dores do coração. Para que assim, Pai, refeitos dessas dores subjetivas, possamos também trabalhar as dores do nosso corpo físico, que muitas vezes nos deixa fadigado, que nos deixa sem condições de seguir na nossa jornada. Mas, Pai, sabeis o quanto somos pedintes ainda e, portanto, lhe pedimos, Senhor, que o Senhor derrame sobre nós, sobre os nossos lares, sobre os ambientes da qual estamos inseridos, a sua luz bendita, as suas bênçãos benditas. Que essas bênçãos possam chegar a todos os corações das pessoas que habitam em nosso lar, para que todas recebam, Senhor, a sua luz e o seu amor. Se porventura, Pai, em nosso local estiver alguém com deficiência de saúde, seja de qualquer ordem, que este ser, Pai, possa receber as suas bênçãos de cura. Derrame também, Pai, em nossos ambientes, todo o amor indispensável àquele irmão ou irmã de outra dimensão que se encontra em nossa casa, atraídos por nossos pensamentos e por nossas condutas nesta existência. Que esses irmãos possam ser amparados e levados a algum posto de socorro e lá receberem todo o cuidado necessário da qual são merecedores. Pai, que a sua luz bendita paire sempre em nosso coração e que todo aquele que ouvir da sua palavra possa também se abastecer destas bênçãos e seguir em frente. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Não tá muito alto, porque tem carnaval 2 quarteirões abaixo aqui. Sim, que tudo bem, não tem problema. É uma festa bonita. Carnaval não é uma festa ruim, não é uma festa que deveria ser extirpada da natureza. É a conduta do ser humano no carnaval é que precisa ser melhor aproveitada. Eu acho que nem sempre é necessário usarmos da sensualidade e da sexualidade para enaltecer esta festa, que essa festa foi criada para ser uma festa de alegria, realmente, de contentamento e não de exposição do corpo, que é o que mais ou menos a gente vê ao longo da nossa vida. Com certeza, eu gosto de carnaval, sempre gostei de carnaval, mas o carnaval que eu gostava de ir era aqueles que a gente tinha nos clubes, sabe? É a roda, bandinha e coisinha, aquela brincadeira, mas nada dessa questão de sexualidade exacerbada do jeito que tá. Não que a sexualidade seja uma coisa ruim, né, velho? Mas o extremo dela é que é complicado. Então vamos lá. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Vamos dar continuidade. Agora no item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Falando de um homem mau, que é a espada de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois, com efeito, muito a miúde sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente provas mais longas do que a um bom, que por prêmio do seu mérito receberá a graça de ter curta quanto possível a sua provação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeiteis de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau, logo observais, antes fosse este, anunciais por uma enormidade, porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica, talvez não haja propiciado a sua. Por que, então, haverias de querer que o mal faltasse tempo para terminá-la, e que o outro
permanecesse preso à gleba terrestre? Que direis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituísse a liberdade a um que não tivesse direito? Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prende ao corpo, e que enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades que o conjunto do grande todo não aprendem os vossos sentimentos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que neste caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Que assim seja. Fenelon, 1861. E bela passagem. Né? A gente tem o hábito, né, de dizer isso mesmo, né? Quando é uma pessoa de bem que desencarna, né? E tem uma pessoa que está ao seu lado que não é tão de bem assim, né? Que está no trajeto, a gente tem o hábito realmente de falar essa frase, né? E tem aquela outra frase que a gente fala, né? Que vaso ruim não quebra, né? Que também é o contraponto dessa passagem, né? Dizendo, poxa, o vaso ruim não quebra por quê? Porque ele precisa ainda ser lapidado para antes de terminar com a sua função, que é de voltar ao pó. Acredito eu que seja desta forma. Sim. Né? E acontece muito isso com a gente em duas maneiras que eu vejo que a gente faz isso. Julgando quando a gente fala, a pessoa é tão boa, por que que ela foi? Por que que Deus tirou meu pai, que era tão bom? Por que que Deus tirou meu irmão, que era tão bom? E por que que fulano que é ruim, que é perverso, que faz um monte de maldade, está aí ainda? Mas pelo que aqui explicou, justamente porque esse que a gente julga mal e perverso, ainda tem muitas coisas aqui, tem que estar preso aqui ao envoltório carnal para aprender, né? Então, é isso. E quem é bom, quem é um espírito bom, já não tem mais o que expurgar aqui, já pode passar para o nível seguinte. Exato. Mas a gente fica preso naquilo que a gente leu na semana passada, né? De quando a gente perde pessoas amadas, a gente tem essa dificuldade de se desprender dos entes queridos que estão conosco nessa trajetória humana. E um outro momento também que a gente se pega muito fazendo isso é quando a gente perde alguém mais novo, né? Que você fala assim, eu podia ter ido, principalmente se é filho. Podia ter sido eu, Deus podia ter me levado, poupado meu filho, porque ele ainda tinha muita coisa para viver. Então a gente tem essa medida também. Quando a gente vê um filho doente, quando vê uma coisa assim, fala assim, Deus podia me levar no lugar dele. Principalmente a gente quer, mãe, tem muito isso, de querer puxar da nossa vida pelo filho, puxar para a gente toda a dor do filho, seja física, seja emocional. Uma mãe realmente dá a vida para não ver um filho sofrer. Com certeza. Mas nós, como pais, que temos essa visão, né, de dar a vida pelos nossos filhos e fazer de tudo para que eles tenham uma condição melhor de vida, a gente se apega a esta vida, a esta existência, né? Este momento presente em que a gente está. E no texto de hoje nos mostra também, de novo, evidencia de novo, que a verdadeira existência é a existência espiritual. E que nós estamos nessa trajetória, neste momento de encarnados, como estivéssemos na escola, para aprender e lapidar as nossas moralidades e imoralidades, para que a gente possa realmente voltar da escola aprovados. E quando a gente retornar à nossa casa, que é a pátria espiritual, nós possamos estar libertos dessas questões que nos amarram tanto
na existência em que vivemos. Mas, se nós estamos na Terra, nós precisamos aproveitar esta escola e fazer desta escola o melhor ano. Vamos botar em ano letivo para a gente ter uma analogia, mas ter o melhor ano da nossa vivência, da nossa existência, né? Fazendo provas, cumprindo objetivos, aprendendo novas aptidões, aprimorando e lapidando condições que a gente tem dentro do nosso íntimo, a nossa reforma íntima, né? Aquilo que nos prende e dificulta o nosso caminhar e a nossa evolução, né? Mas essa reflexão, esse momento é uma coisa muito difícil de fazer. E eu volto à analogia de uma escola, realmente, de uma faculdade, de um ano letivo. Quando tu te depara no fazer uma prova, no fazer um exame para aquilo que tu está estudando, realmente é difícil de atingir 100% das respostas certas, né? Atingindo o grau máximo naquela prova. Então, fazer de tudo para que a gente consiga superar pelo menos os 70% dessa nossa existência, né, Gê? E aí, pelo menos, a gente vai seguir no caminho da evolução mesmo. E quando chegar a hora de voltar à escola, a gente volta mais bem preparado, né? Para um próximo ano letivo. E mais uma vez, aqui ele volta para nos chamar a ter confiança e fé. Crede que Deus é justo em todas as coisas. Falaste muito bem em fé. E fé é o assunto do capítulo 9 do livro Pão Nosso, certo? E o título dele se chama... Deve achar que a gente combina, né? Porque é muito casado. Mas a gente combinou isso. Foi através de uma noite de sono, onde nós nos encontramos em sonho, todos nós que estamos envolvidos aqui, e nós assumimos o compromisso de estudar essas obras, de estudar isso. E está tudo muito bem encaminhado. É verdade. Então, do livro, o André vai fazer a participação dele, mas hoje a oração final vai ser com ele. Tá? Olha, estava treinando antes e talvez vamos colocar aí uma musiquinha para ele já ir acompanhando e vamos deixar a Gessiara muito feliz. Hoje nós vamos ver esse sorriso abrindo várias vezes, porque ele vai ler e vai fazer a oração de São Francisco. Olha lá, eu sabia. Então tá, do livro Pão Nosso, tá? Capítulo 9, Homens de Fé. Jesus disse, lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelho-eis ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta da expressão máxima do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o mestre destaca, entre todos os discípulos, aqueles que lhe ouvem os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos
o subido valor dos homens moderados, que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia a dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individualistas se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida, dentro da própria alma, norteando-lhes os destinos. Eu sou sincero em te dizer, Gê, que dessa passagem que realmente me chamou a atenção foi justamente esse último parágrafo, onde ele coloca que nós, sendo aprendizes, tá, jamais devemos esquecer o sublime valor do silêncio, pois na obra do nosso aperfeiçoamento, essa ponderação acaba aqui norteando os nossos sentidos. Por que isso me chamou a atenção? Muitas vezes, quando a gente entra num conflito, né, de ego, quando duas ou mais pessoas estão discutindo por um determinado assunto, se nós nos mantivermos calmos e não entrarmos nesse conflito das agressões, das palavras, né? Porque a palavra fere, né? É aquela passagem aquele exemplo que o Chico Xavier nos falou em várias ocasiões, né? Que quando tu coloca um prego numa madeira, né? Tu pode até arrancar aquele prego dali, mas a marca dele ter sido pregado está lá. Fez a sua marca na madeira. E assim é o poder da palavra, né? Conforme a gente intenciona o poder da palavra, ela marca de uma forma expressiva naquela que está ouvindo essas palavras. Então, muitas vezes é preferível manter o silêncio para não fazer uma marca profunda demais naquele que a gente está, com quem a gente está falando, né? E marcá-lo criando uma mágoa, criando um rancor, criando um princípio de ódio, né? Que possa vir no futuro a ser usada contra nós. E aí é que entra o poder do silêncio durante um momento de conflito. Muitas vezes é melhor mesmo se calar, né? Engolir aquela raiva, aquela intenção de empoderamento, eu não queria usar a palavra muito forte, mas, enfim, né? De machucar o outro, tá? Através das nossas palavras. Então, ao meu ver, não é fácil a gente silenciar, mas é possível. A gente deve ter dado uma saidinha, foi lá verificar sua mãe, né? Ela está lá com a sua mãe, cuidado especial com ela, tá? Então nós vamos continuar aqui a nossa reflexão. Cara, não sai não, minha câmera virou, não sei porquê, não entendi. É que no momento em que tu pegou o celular na mão, tu deve ter tocado no botãozinho que fez a virada, só isso. Então foi eu já isso, imaginei, virou. eu já trouxe a tua informação da semana passada, que tu poderia ficar em off, porque tu ia atender. Não, mas então, eu peguei o telefone e trouxe para perto do meu rosto. Ah, E nisso ele projetou a tela do computador, que tem um computador aqui na minha frente. tá tudo certo, tá tudo bem. Tá Isso tudo aí é bem. um problema, deixa eu te explicar. É um problema entre o telefone e a cadeira. Entende? É assim. Aquela Me pecinha, perdoe. é aquela pecinha entre o aparelho e a cadeira? Me perdoe aí a falha aí. Eu fui só Mas, pegar o telefone para trazer para mais perto de mim. O principal instrumento que a gente tem para poder fazer as grandes melhoras é o que a gente está fazendo hoje, que é o Evangelho, que é o estudo das Boas Novas. Quer fazer algum comentário sobre o Homem de Fé? Não. Não? Vou passar a palavra para o meu amigo André. Que delícia. Andrezito, Oi. é contigo. Oi. Então vai lá. O que tu quer fazer? A oração. Tu quer fazer com musiquinha ou sem musiquinha? Sem musiquinha. Então quer fazer sem musiquinha. Então vamos lá.
Prece então, o início da prece de encerramento vai ser o André. É porque daí com a musiquinha meio que me atrapalha um pouco. Então segue o baile. É contigo. Oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. 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 Que lindo. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada pela oração. De nada. Essa é para você. A Gê já tinha pedido essa oração para o André fazer faz tempo. Tá? Então, tá aí. Fiquei muito feliz, viu, André? Obrigada. De nada. É porque a gente está pensando em você, que é para você ter esse sorrisão no rosto, né? Porque a gente sabe o quanto esse sorriso é bonito e quanto você é uma mulher top, né, Gê? Tá aí fazendo as suas obrigações quanto filha, suas obrigações quanto mãe, né? E está desempenhando muito bem esses papéis. Estamos aí, tentando progredir um pouquinho mais a cada dia. 1% a cada Que dia. seja. Que seja. Nós temos a eternidade pela frente. 1% para cada parte. Logo, em 100 partes, a gente chega em 100%. Bora lá. Vamos lá. Então, tá bom. Acho que finalizamos assim. Tu queres finalizar diferente, de outra forma? Não. Eu acho que hoje, em detrimento ao carnaval aí, né? Eu acho que essas palavras que o André nos traz, coração de São Francisco, cabe muito bem para este momento, né? Agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecer pelos ensinamentos, agradecer a participação do André e agradecer e pedir a espiritualidade amiga que fluidifique as águas que nós vamos beber, para que elas sirvam de alimento para o nosso corpo, assim como as palavras servem de alimento para a nossa alma. Que Deus nos dê uma semana abençoada. Que assim seja. Que assim Que seja. assim seja. Valeu! Assim a gente fez a Gessiara fazer oração. Ela não queria fazer oração. Faz 1 milhão de anos que ela não faz mais a oração inicial e final. E aí a gente colocando para fazer. Pode gravar, Aí criatura. ela